Como assim você serve a Deus, você é filho do dono do ouro e da prata e você não tem dinheiro? 2020, galera, prosperidade, ano da prosperidade. Na moral, você precisa ouvir isso. Aí tu corta, né? Tu corta essa pausa. Sim, claro que sim. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Você já pensou a respeito desse homem do Salmo 1? Então, esse homem pode ser você. Quando a gente começa a ler esse salmo de trás para frente, a gente vai ver que esse homem que tudo quanto faz prospera, esse homem próspero do Salmo 1, ele é comparado a uma árvore frutífera que dá o seu fruto na estação própria. Você já observou as árvores frutíferas, quando estão no tempo de dar frutos, como elas ficam bonitas, os seus frutos ficam doces e como elas servem as pessoas, como nós somos abençoados por elas, porque elas não estão ali simplesmente por si só, simplesmente para dar um fruto e abençoar a elas mesmas, mas estão ali para servir as outras pessoas. Você come daquele fruto, é alimentado por ele, sente o prazer de poder comer um fruto saboroso, e assim também é esse homem que prospera. Aquilo que ele tem não é para ele, é para abençoar outras pessoas. Quando eu olho para isso, eu penso a respeito não a respeito apenas daquele que abençoa, mas daquele que é abençoado, daquele que está do outro lado, daquele que precisa receber do outro, daquele que está precisando. Quando eu me coloco nesse lugar, eu também me coloco como uma pessoa próspera. Quando eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, quando eu vejo o que Deus faz por mim e coloca pessoas que estão ali simplesmente para me abençoar. Só que quando a gente começa a ouvir por aí o que as pessoas andam falando a respeito de prosperidade, não é bem isso que a gente escuta. A gente escuta muita gente dizendo que se você determinar com muita fé que Deus vai te dar, ou você já foi em alguma igreja que de repente o momento do ofertório mais parecia um leilão. Você pode ter passado por alguma situação em que alguém falou que se você não é rico, tem algo de errado com a sua vida, porque como assim você serve a Deus, você é filho do dono do ouro e da prata e você não tem dinheiro? Mas a gente precisa ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Quanto a determinar com fé, quando a gente vai ler o capítulo 40 de Isaías, a gente vai ver o que Deus fala, que Deus é um Deus tão grande que ele conta todas as estrelas, que ele chama todas as estrelas pelo nome e as chama como um exército e todas elas obedecem. O mesmo profeta Isaías, ainda no capítulo 40, ele fala a respeito da mente do Senhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ele é soberano. E você pensa mesmo que um Deus desse tamanho todo vai fazer alguma coisa porque você determinou com muita fé? Só que não. Ou você serve a outro Deus, ou você entendeu tudo errado. Porque ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Eu não estou aqui dizendo que você não deva orar, que você não deva pedir as coisas a Deus. A Bíblia, ela nos fala a respeito disso, ela nos ensina, ela nos incentiva a orar, a pedir. É na palavra de Deus que está escrito, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então nós devemos sim pedir, mas há uma diferença entre você determinar achando que Deus está ali simplesmente para te servir como seu empregado, ou então você clamar ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, esperando que Deus possa ouvir a sua oração. O que acontece é que quando a gente se aproxima de Deus, à medida que a gente vai se relacionando com Ele, as nossas mentes são transformadas, o Espírito Santo intercede por nós. A gente vai pedir não aquilo que é a nossa vontade, mas a gente começa a pedir a respeito daquilo que Ele deseja, não a respeito daquilo que nós desejamos. Vinícius, está começando a chover. Tá começando a chover? Tá. Você vai ver isso com o profeta Jeremias, que ele começa literalmente a lamentar, falar a respeito da situação do povo de Israel, e ele fala: Senhor,
Será que o Senhor não vê o que nós estamos passando? Nós estamos sendo envergonhados, os nossos inimigos zombam de nós. E ele começa a oração reclamando, e no meio da oração o profeta Jeremias começa a mudar a oração dele, e ele começa a dizer: a minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No final da oração, aquele profeta que estava reclamando no início já parecia ser outra pessoa, porque a mente dele foi transformada à medida que ele falava com Deus. O mesmo aconteceu com o profeta Abacuque. Enquanto ele orava, quando ele começa a oração, ele também começa a falar: Senhor, será que você não vê? Os ímpios estão prosperando sobre os justos. Será que você não vê essa injustiça? Será que você não consegue enxergar isso? E Abacuque, esse mesmo Abacuque que começa a oração dessa forma, chega no final da oração. Quando você chega no final do livro de Abacuque, você vê o quanto a mente de Abacuque foi transformada, que ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. E você vê uma pessoa completamente transformada no final de uma oração. Assim também acontece com a gente, as nossas mentes vão sendo transformadas. Falando a respeito dos homens ricos da Bíblia, de repente você vai pensar: caramba, eu não estou rico, tem alguma coisa errada comigo, né? Poxa, um momento de humilhação já tá bom, tá na hora de ser exaltado. Pois é, mas se a gente for pensar a respeito disso, o que seria do apóstolo Paulo? É o apóstolo Paulo que escreve aos Filipenses dizendo que ele tudo pode naquele que o fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar por momentos de escassez e também sei passar por momentos de abundância. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais viveu momentos de escassez na sua vida. Imagina, o apóstolo Paulo indo pregar o evangelho e ele é picado por uma cobra no meio do caminho. Ou então, quantas vezes ele foi preso, foi açoitado, e ali aos Filipenses mesmo ele agradece aquelas pessoas que tinham ajudado ele. Não que ele precisasse daquilo, não que ele precisasse de bajulação, de pessoas que ficassem ali massageando o ego dele o tempo todo, é isso que ele fala para eles. Mas ele diz: eu me alegro porque vocês me abençoaram, porque eu sei que vocês puderam demonstrar isso. E a gente vai ver que ele foi uma pessoa tremendamente usada por Deus, estava vivendo debaixo do propósito de Deus. Se fosse assim também, o que seria da viúva pobre, que ela não tinha dinheiro, ela deu a única moeda que ela tinha. Então, quando a gente vai falar a respeito de prosperidade, a gente começa a entender que o conceito de prosperidade tem muito mais a ver com a ausência de necessidade do que com a abundância. A gente vai ver que o conceito de prosperidade está lá no Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é aquele pastor que cuida de nós o tempo todo, mesmo que às vezes as circunstâncias não sejam tão favoráveis, a gente não esteja enxergando e a gente reclame, fale: poxa, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas o conceito de prosperidade tem muito mais a ver com isso. Está lá em Mateus 6, quando diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia. Não é a respeito de uma abundância que Jesus nos ensina a orar, mas ele nos ensina a orar pela provisão de cada dia. E se Deus tem provido isso para a sua vida todos os dias, então se considere uma pessoa próspera. Esteja feliz por isso, porque você tem sido abençoado por Ele. Eu mesmo, por experiência própria, posso dizer isso. Eu tenho visto o cuidado de Deus na minha vida, e as pessoas que têm contato comigo, que me conhecem um pouco mais de perto, também sabem que eu não estou num momento de abundância na minha vida. Pelo contrário. Só que eu tenho visto o cuidado de Deus. Eu tenho visto Deus colocando pessoas na minha vida para me abençoar, para caminhar comigo, para me incentivar em diversas áreas da minha vida. E apesar de não estar com dinheiro sobrando, não ter nada na minha conta bancária, meu Deus. No? Oh, don't cry, are you? Eu tenho visto o cuidado de Deus. Eu tenho visto que Ele não tem me deixado faltar nada. Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes, e eu, sinceramente, tem hora que eu fico pensando assim: meu Deus, eu sou uma idiota, porque eu reclamo tanto das coisas.
e enquanto Deus tem cuidado de mim, então eu acredito que a prosperidade, tipo, não tem nada a ver com você ter muito dinheiro, não que seja errado você ter muito dinheiro. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver vários homens que tiveram abundância, tiveram muita coisa, muito dinheiro. Então você precisa entender que a prosperidade, ela não tem a ver com o que você tem, mas sim com o que você é em Deus e com o cuidado que Ele tem com você. Amém? Beijo. Acabou. Acabou. Foi rapidão, né?